pisão do que ele não tem, né? Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao Fala Espírito Santo. Olha, eu quero mostrar aqui, quero agradecer ao Felipe Chiesa, ele que se descobriu, ele é um publicitário, mas se descobriu nessa arte da culinária. E olha que lindo, ele está fazendo cupcakes. Aliás, no nosso blog Espaço Gourmet você encontra os contatos dele. E esse está aqui, olha, só para você ter uma ideia, de brigadeiro, com recheio de chocolate, com recheio de brigadeiro, e a cobertura é marshmallow com chocolate derretido. Já imaginou, né? Deve ficar bom demais. Felipe, olha, todo mundo aguando aqui, mas o presente é meu, tá? Eu não vou comer tudo, mas o presente é meu. Obrigada, dá um beijo pra você. Olha, hoje vamos falar sobre Piúma, sobre turismo na cidade de Piúma. Temos a nossa receita do camarão tailandês, preparado pela equipe do La Vila. Eu estive lá na semana passada para gravar, conhecer. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Vamos falar sobre dicas para concursos, né? Com o nosso quadro Fala Concursos. E eu começo conversando com a dermatologista Maria Helena Sandoval, amiga também, mas que tem viajado tanto que eu não consigo mais vê-la. Obrigada por ter vindo aqui hoje. Vamos falar sobre pintas, né? Eu acho que a gente muitas vezes tem muito medo e às vezes tem um descuido, acaba deixando de lado. O que eu devo observar nesses sinais? Boa tarde, Thaís. As pintas, normalmente, elas aparecem em gente mais clara, mas pode aparecer em gente mais parda também. Você pode nascer com elas ou adquirir ao longo da vida, tá? Então, antigamente, as pintas, elas eram assim, até um motivo de charme. Lembrar da Marilyn Monroe, que tinha aquela pinta, até motivo de charme. Mas hoje a gente tem que ficar atento, porque com a diminuição da camada de ozônio, o sol vai influenciar diretamente esses sinais, levando ao que você falou, às vezes até a malignização dos mesmos, tá? As pintas são lesões? A gente chama de nevos, né? Vulgarmente chamando de pinta, mas são nevos, são lesões de pele, sim, são lesões dermatológicas. Algo que agride a nossa pele? Não, na verdade é uma formação, é uma formação. Então, essas pintas, elas podem se alterar ao longo da vida. O principal fator é o sol. Mas também tem o estresse, tem às vezes o uso de hormônio, porque pode ter receptor de estrogênio, esses próprios sinais, que na gravidez alguns desses sinais aumentam. Justamente por isso. Qual a diferença entre pinta e sarda? A sarda é adquirida de quem toma sol, descama a pele, fica com aquelas manchinhas, são bem superficiais as sardas, tá? As pintas não, são sinais maiores, os nervos, né, são sinais maiores. Então, o que é mais fácil da gente explicar é o seguinte: preste atenção na sua pinta e ajude o dermatologista, porque eu não posso ficar vendo um paciente todos os dias. Então a gente tem uma regrinha chamada A, B, C, D e E. Nós temos isso nas imagens? Eu acredito que sim. Vamos mostrar algumas imagens aí, Paty, por favor? As pintas, elas são teoricamente benignas. Elas podem ficar zangadas, entre aspas, e isso levar você até o médico e a gente fazer um diagnóstico. Nós estamos mostrando, por exemplo, essas pintas pelo corpo. Isso, né? Todo diagnóstico deve ser precoce. Por quê? O que essa pinta pode virar? Um câncer de pele chamado melanoma. E é um dos mais letais que existe. Toda pinta pode virar um câncer de pele? Não, nem toda pinta, mas essas pintas que têm as características que eu vou contar, elas podem virar um melanoma. Então, por exemplo, essa pinta aí, vamos ver a anterior. Aí, Sônia, até acho que no início das imagens tem. Isso. São pintas com cores diferentes, né? Exatamente. Volta, então o paciente pode identificar isso em casa. A pinta era toda marronzinha e ela se tornou marrom clara, marrom escura, meio azulada. E levou, então, aquela regrinha do ABCD que eu te falei. A de assimetria. A pinta era normalmente redondinha. Você cortar ela no meio, assim, fazer um traço imaginário, se ela tiver dois lados diferentes também já é um sinal que você pode ir ao médico. Se a borda dela estiver irregular, como essa aí, ela tem uma borda irregular, tá? Ela não está toda redondinha. Ela tá escura no meio, né? A C de cor, ela tem duas cores, tá certo? D de diâmetro, ela deve ser menor que 6 milímetros. E letra E é de evolução, ou seja, a minha pinta não coçava, ela passou a coçar. A minha pinta não sangrava, ela passou a sangrar. Ela pode crescer? Ela pode crescer, ela não estava crescendo. Então, tudo isso é evolução normal. Então, isso deve levar o paciente ao médico para que ele possa examinar no consultório através de alguns aparelhos que ele tem, que a gente chama de dermatoscópio, que a gente consegue aumentar muito mais do que essa imagem que você mostrou. Mas, de qualquer maneira,
no mínimo desconfiança disso, a gente pede para que essa lesão seja retirada e que isso seja examinado. Tem pacientes, Thaís, que tem muitos desses sinais. A gente manda tirar até 10, 12 de uma vez só. Olha! Porque isso, são os pacientes portadores da síndrome dos nervos displásicos. Ou seja, eles se transformam com uma rapidez muito grande. Então, de 6 em 6 meses, esse paciente tem que ir ao dermatologista para a gente avaliar. Hoje a gente mapeia, tira foto, examina uma a uma. Olha, a Heloísa de Vila Velha fala a seguinte pergunta. Ela tem uma pinta de nascença e agora essa pinta cresceu e coça muito. Quer saber se isso é normal? Sim, é uma das características que eu falei. A evolução está acontecendo e o crescimento está acontecendo. Então ela deve ir ao dermatologista. Mas nem todas essas pintas, elas são malignas, entendeu? Nem todas elas. Então dizer que ela vai mudar de cor, que ela vai crescer, que ela vai coçar, não significa que está se tornando maligna. Não significa que ela está se tornando maligna. Significa que você tem que ir ao dermatologista para ele dizer isso para você. Porque ele vai tirar, examinar e com o exame histopatológico a gente vai saber o que é. Cleonides de Viana, ela tem pintas pequenas que nascem no peito e com o passar do tempo crescem e ficam vermelhas. Quer saber se esse tipo de pinta, né, é benigna ou maligna? Eu acredito que ela esteja falando de uma coisa chamada angioma rubi, que começa bem pequenininho, com um pinguinho de sangue. Evolui e fica até uma pequena framboesazinha, sabe? São benignos, isso aparecem, quem é claro. Retirar? Não necessariamente, só se ela quiser, algo estético. Nádia de Vitória, ela tem uma pinta abaixo do pescoço, é amarronzada, ela quer saber se esse tipo de pinta é prejudicial. Pois é, são vários os tipos, né? Tem aquelas altas, são as pintas que a gente chama de benignas, são os nervos celulares. Se ela estiver em uma área que você fica coçando, se passa o cordão, ou se passa a alça do sutiã, a gente recomenda que tire. Não que isso vá levar ao câncer, não, mas que pode te machucar, tá no final de semana, tá num lugar longe de médico, então a gente recomenda que tire pelo trauma que ela pode estar acontecendo, tá? Mas eu não acredito que seja nada demais, não. Vai depender de cada caso. Claro. Nem toda pinta vai se tornar um câncer de pele, também nem toda pinta precisa ser retirada. Exatamente. O que a gente imagina é que as mais altas são as mais feias. Geralmente, as mais altas são benignas. As planas, muito pretinhas, que precisam ter mais atenção sobre elas. Porque elas são planas aqui na pele, mas elas são mais fundas aqui embaixo. A Adriana de Vitória, ela tem uma pinta no rosto e com a segunda gravidez essa pinta aumentou de tamanho. Ela quer saber se ela precisa retirar. Eu não sei se ela está grávida ou se ela não está mais grávida. Mas a gravidez geralmente tende a aumentar esses sinais. Então a gente, talvez durante o pré-natal, a ginecologista está orientando. E a gente, talvez até muitas vezes, quando ela vai numa cesariana, a ginecologista já retira o sinalzinho também. Então é só ter essa conversa e ter esse acompanhamento. Agora, se ela não está mais grávida, é bom ela ir ao dermatologista para avaliar. Então você mostrou algumas imagens interessantes. E mostrou de um modelo que tem uma pinta perto do lado. Do lado, é mesmo. Se puder voltar, pensando, a gente pode mostrar. Teoricamente, aquela pinta ali não tem nenhum problema. Aquele sinal, aquele nervo. Pode ser uma questão mais estética. Não tem nenhum problema. Mas se ela, assim, isso aí é muito comum da gente ver. Ela é alta, né? Numa cor só. Ela tá mais, tá vendo? Ela tá bem lisinha, ela tá de uma cor só, ela tá redondinha, ela, vamos dizer, se manteve nessa evolução durante sempre. Então é bom que, indo ao dermatologista, é bom a gente sempre mostrar alguns sinais. Mesmo que seja assim, na roupa ou na nádega. O melanoma é o tipo de. É o câncer de pele, né? O nome dado é o câncer de pele. Ele vai aparecer em algumas partes do corpo, não? Ou qualquer parte do corpo? Qualquer parte. Não tem assim mais concentração numa determinada parte. Essas pintas que às vezes você nasce com ela, ou adquire durante a sua vida, ela recebe a ação do sol. Então ela pode se transformar. Hoje, pelo afinamento da camada de ozônio, o sol já incide na pele e nos sinais que estão na pele de uma maneira muito mais agressiva, mesmo que a gente já esteja na era dos filtros solares. Mesmo assim, é por isso que está acontecendo toda essa... Mas nós que temos assim, tem umas pintas espalhadas pelo corpo. Então deveria, na hora de sair, priorizar essa parte para passar o protetor solar? Certamente. Né? As partes expostas a gente deve usar o protetor solar. Se você for fazer uma caminhada no sol,
tá? Mas isso é o que a gente fala das coisas, assim, que tomam uma quantidade de sol muito grande. Aquela criança branquinha. Olha só, que tem essa pessoa, tem várias pintas pelo eu olhando isso aí, não chamo isso de pinta, isso são ceratoses seborreicas, muito comum da pessoa de idade, da pessoa mais velha, tá? Ela é seborreica, ela é meio graxenta, ela é feia de ver, mas é totalmente benigna. Mas ele deve passar mais protetor solar? Nesse caso aí, até um creme que a gente passa à base de um produto à base de ácido retinóico já elimina isso, mas a gente tem que saber que do lado dela tem umas marrons mais planas, então tudo isso a gente tem que fazer. Tem que olhar uma a uma. Porque isso aí a gente macroscopicamente consegue diagnosticar. Uma pergunta da nossa produção, não é, Paty? São verruguinhas? É isso? Se as pequenas verrugas também precisam ser retiradas. O leigo chama tudo que tem na pele de verruga. Que é altinho, é verruga. Na verdade, a verruga é virótico, né? A verruga é um vírus. E aí a gente trata esse vírus. Agora, esses sinais aí, eles devem ser olhados pelo dermatologista. Nunca machucado em casa, nunca tentado colocar ácido em casa. Hoje a gente está com um problema sério para isso, porque estão vendendo nas farmácias ácido para colocar em verruga. Só que o leigo interpreta que todo esse sinal preto chama verruga. Então, às vezes, ele machuca um sinal predisposto a virar um câncer. Olha, que perigo. Usando isso, comprando assim, espontaneamente na farmácia. Então, a nossa orientação é que isso nunca aconteça, que ele procura o dermatologista do posto de saúde, o dermatologista do hospital, o dermatologista do consultório, para orientar, faz um exame nele, ele vai tirar a roupa e avaliar qual que você precisa tomar conta, qual que você pode ficar tranquilo. É verdade, eu acho que isso é fundamental, e o cuidado com o seu corpo, cuidado com o sol, é o ano inteiro, não tem só um período mais não, porque você tem um ano todo para cuidar do seu corpo. Obrigada por ter vindo, tá, Maria Helena? Eu vou para um rápido intervalo, volto já. E hoje vamos aprender uma receita, já na volta, a receita do camarão tailandês, não sai daí.